Olá, meu nome é José Eduardo e eu vou falar um pouquinho sobre a invenção da política, né? A política antiga. Ela se inicia nas duas principais civilizações antigas, né? Na Grécia e em Roma, que tinham suas diferenças de política, né? Mas que o objetivo principal entre essas duas era a forma da propriedade da terra, o fenômeno da urbanização e o modo de divisão territorial das cidades. Mas antes de começar a falar um pouco sobre política, a gente tem que entender também que antes, né, da criação da política já existiam outras formas de governo, né? Então a gente tinha os faraós no Egito, os imperadores sendo em Roma, os reis, né, ali na Ásia, os líderes de tribos também que existiam naquela época também era uma forma de liderança. Essas formas de governo também eram formas de se aplicar o que viria a ser uma política, né? E, mas que começa com os pensadores nessas outras duas civilizações ali. Tá, então a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre a Grécia, né? A Grécia a gente tem que entender primeiro que a polis era, vamos dizer assim, a forma de governo deles, né? A polis eram as cidades-estados, onde as cidades criavam suas próprias regras, suas próprias leis. E se tratando de uma cidade-estado muito grande, né, ela acabava passando por uma subdivisão, né, sociopolítica e criavam-se as demos, né, que seriam ali uma escala menor da polis, né? E a gente tinha os grandes, vamos dizer assim, sedes, né, dessa polis. Primeiro a Acrópole, que era a sede da polis, onde tínhamos os grandes acontecimentos. Nós tínhamos o Partenon, que era o lugar de sacrifícios, né, dentro da polis. A Ágora, que era a sede do governo, né, vamos dizer assim, o local das assembleias dos cidadãos, né? E a gente tinha o Boloterion, que era a sede do conselho da polis dos gregos. E a gente tem que também entender que essa Grécia, a gente tinha uma divisão, tinham duas formas diferentes de governar. Atenas, que seguia esse conceito, né, que eu acabei de passar, ali da polis da demos, e Esparta, que era uma outra civilização, uma civilização mais voltada para a guerra, um povo mais assim, vamos dizer, de pegarem armas. É, Atenas, os pensadores, Esparta, os guerreiros. Então havia uma forma diferente de pensar, né, entre eles. Grécia a gente também tem que entender como o berço da democracia, né, onde eu trouxe ali, né, onde havia-se o debate, né, onde havia-se ali na Ágora, né, o debate entre os cidadãos. Então, a Grécia é o berço da democracia por ela ser, vamos dizer, configurada, esse governo da polis, entre debates entre os cidadãos, né? Era uma sociedade justa, uma sociedade onde todos tinham vez e voz, né? Os pobres eram também incluídos nesses debates. Então, era uma sociedade, na teoria, bem mais justa. Vamos falar então agora sobre Roma. Roma, hoje, que é a atual Itália, e no Império Romano a gente tinha uma forma um pouco mais diferente, né, dos gregos. Como eu falei, eles tinham pontos em comuns, né, que eram a forma da propriedade da terra, a urbanização e o modo de divisão territorial. Porém, em algumas partes eles alteravam, né, a sua forma de governo. Em Roma, a gente tinha os não proprietários de terra ou os pobres que formavam a plebe, que ela elegia uma pessoa para ser o seu representante, né? O tribuno da plebe, que era uma pessoa para representar a parte pobre ali, né? E essa parte pobre que era uma grande parte do Império Romano.
Portanto, havia-se uma, vamos dizer, desigualdade, pois esse tribuno da plebe representava uma grande parte da população, porém só tinha um voto, né? Enquanto os outros patrícios, que eram pessoas de alto poder, pessoas ricas, né? Esses tinham também um voto, mas ficava algo desigual. Era um contra o Senado inteiro romano, o Populus Romanus, que é o Senado romano, né, que a gente conhece, a foto que eu apresentei lá no começo, onde se acontecia tudo, onde se tinha o debate, onde se aconteciam os grandes eventos ali do Império, né, as grandes decisões que eram tomadas no Império Romano. O sistema político era uma oligarquia, certo? E basicamente é isso daí sobre o Império Romano, sobre a forma de política no Império Romano. A gente precisa também entender quais foram os principais traços, né, da invenção da política, né? Que era, primeiramente, romper com o poder despótico, né? Tanto grego quanto os romanos inventaram a política com isso, com o objetivo de tirar o poder da mão de um déspota, né? Que a gente tinha naquela época, era tirar um poder autoritário de um só homem, né? Tudo na mão dele, tanto o exército, quanto o poder civil, quanto o poder religioso. Então era se libertar disso. Então os objetivos deles eram separar a autoridade patriarcal, né, do pai de família ali, do poder público, né? Então, assim, ter um poder sobre a família, ok, mas esse poder não ser passado também para o poder público, né? Mostrando que todos eram iguais dentro do poder público, mas nas suas casas poderiam exercer uma liderança, mas no poder público todos eram iguais perante a política, né? Era também separar a autoridade militar do poder civil, que era, como eu falei, não deixar as duas, né, na mão de uma só pessoa, então teria uma autoridade militar, uma autoridade civil, a autoridade militar se submetendo à autoridade civil, né? Isso não significa que em certos casos, como Esparta e Roma, o poder político não fosse também um poder militar, mas as ações deveriam ser debatidas, né? Primeiro discutidas e depois serem tomadas por esse líder, né? Então, em Esparta tinham as assembleias e em Roma tinha o Senado. Também é separar a autoridade religiosa do poder civil, então garantir um Estado laico, né? E impedir a divinização dos governantes, né? Como eu falei antes, não separar ali o poder militar, o poder civil, o poder religioso e transformar um Estado bem mais justo. Também o objetivo era criar e garantir as práticas de leis, então criar como uma expressão de uma vontade coletiva e pública, né? Então definiria os direitos e os deveres para todos os cidadãos e pedindo que alguém agisse por sua vontade pessoal e não da dos governantes, né? Outro objetivo também era criar os fundos públicos, então criar ali a cobrança de impostos, cobrança de taxas, ali o controle das propriedades, isso de uma forma mais justa, não com um debate, com algo, como eu falei, das leis, algo previsto em lei e tal, não que desse um dia na cabeça do líder, eu quero mais dinheiro, eu quero, e ele pudesse fazer isso. Não, isso teria que ser passado pelo Senado, pelas assembleias, teria que acontecer esse tipo de prática, né? E o último era criar os espaços públicos. Então, como eu falei antes ali na Grécia, né, dividir o poder em alguns espaços. Então, aqui se debate isso, ali se debate então as assembleias gregas e o Senado romano, onde na teoria deveria se ter direitos iguais, né, dos cidadãos de discutirem, de defender os interesses, darem as suas opiniões, decidirem por meio tudo do voto, né? Esse era
importância de criar os espaços públicos, né? Introduzir também a prática da publicidade, a exigência de que a sociedade seja informada e conheça as deliberações e participe da tomada de decisões. Então, explicar, trazer ao público em geral o que acontecia na política dessas civilizações, né? Então, a finalidade da política era trazer a justiça dentro da comunidade. Opa, só parei que eu acho que eu me perdi. Calma aí que eu me perdi. Tá, agora eu me achei. Pode continuar, depois eu só corto ali. Beleza. Então, para os gregos, a finalidade da política era trazer uma justiça dentro da comunidade, né? Era tornar a comunidade mais justa, onde não houvesse alguém que tivesse mais voz, mais vez, e sim que todos fossem iguais, né? E só assim podemos chegar. Então, a política, o objetivo dela também é sempre trazer a ordem, né? Com a criação de leis, mostrando os direitos e os deveres de cada cidadão, trazer uma ordem, uma divisão de tarefas dentro daquela comunidade. Esse seria o objetivo da política. E também, na visão dos gregos, justo é o que segue a ordem natural e respeita as leis naturais, né? Porque antes se legislava as coisas, as coisas eram regidas pelos deuses, né? Principalmente na Grécia, né? Pelos conhecimentos dos deuses, tal, pelas leis que vinham dos deuses. Agora não. Seria uma lei natural, uma lei criada pelos homens, que seria julgada pelos homens, afastando ali o religioso, o mito do poder das civilizações. Agora a gente vai trazer a posição de um grupo, né, de filósofos e de um filósofo em especial que tinham boas divergências sobre como deveriam ser, né, como deveria ser a política, né? Então, primeiramente a gente vai começar falando pelos sofistas. Para os sofistas, a polis ela nasce do conhecimento dos homens perceberem que é melhor a vida em sociedade do que uma vida em isolamento. Então, é quando eles percebem, opa, se a gente viver todo mundo em sociedade, com uma divisão de trabalho, não fica tão pesado para todo mundo, ninguém fica desprotegido, a vida é melhor em sociedade, né? Então, eles deveriam também criar regras que se tornassem leis, né? Regras para melhor, chamada nomos, né? Regras que pudessem melhor reger a vida, né? Onde ninguém saísse prejudicado, onde houvesse um respeito, ninguém fosse passado para trás. Então, e essas regras deveriam ser discutidas entre eles para criar um consenso ali, né? Na visão dos sofistas, a justiça é um consenso onde todo mundo concorda com aquele tipo de regras ou quando as regras sejam discutidas no geral, né? Política também é a criação e a preservação das leis, né? Um dos objetivos que eles criaram era para criar leis e preservá-las, né? E cuidá-las. Então, política também seria o controle com as leis, a criação e a preservação das leis, para como eu falei, ninguém saia prejudicado nesse processo todo. Da visão deles, o debate e a democracia são fundamentais para melhor reger a política, né? Então, todos terem voz, cada um mostrar seu ponto, e quem tiver o melhor ponto, quem tiver o ponto melhor aceito, deve ser o escolhido. Os sofistas também se intitulavam mestres do debate e da persuasão, então eles até de forma como a remuneração, né, mediante remuneração, ensinariam os jovens a discutir em público, a defender e combater opiniões, é, ensinando a eles argumentos persuasivos, né, para os prós e os contras em todas as questões. Então, para eles eram os mestres do debate, então estariam dispostos a ensinar os outros a debater para criar uma polis melhor, onde tivessem ideias
mais claras, ideias que fossem melhor para todos, né? A finalidade da política para eles era a justiça, entendida como a chamada concórdia, né, entre os cidadãos. Então, para eles, a finalidade da política era trazer a justiça, onde ninguém fosse enganado ou saísse perdendo. Mas, em oposição aos sofistas, a gente tinha a posição de Platão. Para Platão, os seres humanos e a polis, eles possuíam uma mesma estrutura. E essa estrutura se dividia em três pontos principais. Os seres humanos, na visão dele, eram dotados de três princípios. Primeiro, o princípio da concupiscência ou desejante, que era a busca pela satisfação pessoal, né? Pela satisfação do corpo, que para eles, então, o que regia eles eram os seus desejos, né? Segundo, era a parte que defende o corpo contra as agressões do meio ambiente. Então, era a parte da violência, era a parte mais, assim, vamos dizer, um instinto mais humano, assim, de agressão, de violência. Esse seria o segundo ponto. E o terceiro seria do intelecto, né? Que seria dedicado ao conhecimento. Então, o pensamento, né? O que traziam muitos filósofos. E para ele, a polis também possuía três pontos. Então, a classe se dividiu em classes sociais. Então, a classe econômica, né, onde ali a gente tinha os proprietários de terra, artesãos, os comerciantes, que garantiam a sobrevivência material da cidade, né? A classe militar, dos guerreiros, responsável pela defesa da cidade, a classe dos magistrados, que garantia o governo da cidade sobre as leis. Então, para ele se dividia nesses três pontos, tanto o ser humano quanto a polis. E para ele existia uma hierarquia entre esses três pontos. Então, para Platão, o homem injusto seria o homem que se deixa levar pelos seus desejos, e os desejos acabavam dominando os outros dois ali, né? Tanto a parte dos sentimentos do corpo quanto a parte do intelecto. Então, acabava dominando os seus desejos e isso ele não conseguiria se cuidar, ele não conseguiria pensar, né? Teria influenciado, e acabaria influenciando os outros dois pontos por causa dos seus desejos. E também, na visão dele, o homem também seria um homem que se deixaria levar pelo esse sentimento de guerra, de querer domínio e tal, que seria o nosso segundo ponto que a gente falou ali, seria a parte do homem, vamos dizer, trazido na forma de guerreiro. Essa parte se destacando acabaria dominando as outras duas partes, tanto a parte do desejo quanto a parte do intelecto, e isso se tornaria um homem justo. E na visão de Platão, o homem justo era aquele que deixava sua parte racional, sua parte intelectual, dominar as outras duas. Esse seria, sim, um homem certo, um homem justo, pois com o pensamento se chegaria a melhores decisões que seriam melhores tomadas do que se ele agisse com seus desejos ou com essa parte ali de dor, de proteção, né? E a polis seria do mesmo jeito. Uma polis justa seria aquela polis onde os homens sábios regissem ela, né? Não os guerreiros, nem os comerciantes, e sim os sábios. Pois, na visão de Platão, os homens sábios são aqueles que conseguem melhor dominar a, o governo da polis, né? Então, os legisladores sábios é quem deveriam governar, né? Os militares sendo submetidos a eles e os comerciantes, toda a parte econômica, sendo subordinados a eles. E isso sim poderia assegurar uma sobrevivência melhor da polis, né? E, e na visão dele, para a gente criar uma cidade justa, seria educando os cidadãos, né? Trazendo essa parte política para os cidadãos e sendo educados de como melhor regir a cidade, né? Um ponto importante é que
ele trazia tanto homens quanto mulheres, né? Platão não acabava excluindo as mulheres e criticava o grego por excluí-las, né? Então, a gente falou da forma justa dos gregos, porém, os gregos acabavam excluindo as mulheres desse tipo de debate, né? Acreditavam que os homens, e aí toda a classe de homem era permitida, porém as mulheres não eram permitidas nesse debate, né? Então, a cidade para ele justa, a polis justa, seria a governada pelos filósofos, pois os filósofos são os únicos que conseguem se desprender desses tipos de desejos, né? Tanto os desejos da carne, quanto ali os desejos que eu falei, da proteção. Eles sim conseguiriam se concentrar no desejo racional, no desejo intelectual, e assim melhor dirigir a polis. E para ele, a cidade justa seria que o governo estivesse na mão dos militares, pois mergulhariam a cidade em guerra, né, para se fazer os desejos de honra, de glória, né, e também os comerciantes, pois lutariam sempre pelos seus desejos econômicos, então, às vezes tentando sempre procurar privilégios através desse poder e não conseguiriam regir a cidade da melhor forma. Então, como eu disse, para ele o melhor seria uma cidade governada pelos legisladores sábios e esses legisladores seriam os filósofos. É basicamente isso daí no início da nossa política. Oi, meu nome é Nicole Passold e agora na parte da política moderna temos o Thomas Hobbes, que ele nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Ele é um filósofo inglês que explana suas ideias principalmente em seu livro Leviatã, de 1651. Ele vivia em uma época que o absolutismo era a principal forma de organização política utilizada, então em seu livro ele tenta justificar o poder absoluto dos soberanos. Para Hobbes, o Estado deve ser forte e com poder centralizado, pois ele precisa ter capacidade para conter os impulsos naturais que promovem uma relação caótica entre outras pessoas. Outros filósofos daquele tempo afirmavam que ele tem esse direito de pôr uma vontade divina. Já para Hobbes, acreditava em um contrato social. Na concepção de Hobbes, o Estado deve ser forte e centralizado no poder de uma pessoa, pois essa pessoa deve ter poder suficiente para conter impulsos que promovem o caos entre as pessoas, pois para ele, todos viviam em um estado de natureza, onde todos eram livres para fazer o que quiserem. Esse momento era caótico, porque ele acreditava que os seres humanos tinham uma inclinação natural para o mal. O homem é o lobo do homem. E aí que entra o contrato social, como se fosse um pacto com uma pessoa. A partir desse momento, ele sairia do estado de natureza e entraria em um estado civil, que a pessoa iria abrir mão de sua liberdade e fazer o que quiser, para obter segurança e paz dentro do meio social. Bom dia, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouquinho sobre Maquiavel e a sua obra O Príncipe. Bem, essa sua obra seria, na verdade, uma espécie de manual político para governantes que almejassem não apenas se manter no poder, mas ampliar as suas conquistas. Em suas páginas, o governante poderia aprender a como planejar e meditar os seus atos para manter a estabilidade do Estado, do governo, uma vez que Maquiavel conta sucessos e fracassos de vários reis para ilustrar seus conselhos e opiniões. Além disso, para autores especializados em sua vida e obra, Nicolau Maquiavel teria escrito este livro como uma tentativa de reaproximação do governo Médici, embora não tenha logrado êxito num primeiro momento. Dessa forma, considerando esse cenário, Maquiavel produziu sua obra com vistas à questão da legitimidade e exercício do poder pelo governante, pelo príncipe. A legitimação do poder seria algo fundamental para a questão da conquista e preservação do Estado, cabendo ao bom rei ou bom príncipe ser dotado de virtude e fortuna, sabendo bem como articulá-las. Oi, meu nome é Júlia, então eu vou falar um pouquinho sobre a política nos dias atuais. Então, a política nos dias atuais é muito diversificada. Temos inúmeras formas de governos, sistemas que parecem muito parecidos, mas que divergem em alguns pontos. Os sistemas predominantes nos dias de hoje é o
presidencialismo e o parlamentarismo. Porém, temos alguns países que adotam outras formas de governo. Um deles é a Arábia Saudita, que tem um sistema monarquista. Outro exemplo é o da Coreia do Norte, que é uma monarquia totalitária. Há também as chamadas falsas democracias, comuns em países subdesenvolvidos. Exemplo é a Venezuela. O presidente aproveita de seu cargo para se perpetuando no governo, em alguns casos até fraudando eleições. Hoje, a política mundial está no ponto máximo de influência, o que rege o mundo. Hoje é a política, pois ela interfere em todos os campos da sociedade. Também nunca se falou tanto em política como hoje em dia. Os ramos e classes da sociedade discutem sobre a política. Pessoas que nunca se interessaram pelo assunto hoje se veem obrigadas a saber um pouco. Um grande problema que vem atrelando a isso é a polarização, pois pessoas escolhem seu lado e não aceitam opiniões contrárias, levando às vezes a conflito entre pessoas. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre as formas de governo que tem hoje em dia. Primeiro a gente tem que entender o que é uma forma de governo. Uma forma de governo é um modelo um modelo institucional que o governo de um certo local vai escolher para administrar esse local, né? Existem vários, entre eles a monarquia, anarquismo e república. Daí dentro dessas três formas de governo tem umas práticas governamentais, que são meio que umas subdivisões dessas três formas de governo. Entre elas tem o absolutismo, democracia, parlamentarismo, presidencialismo e o totalitarismo. Bom, vamos começar com a monarquia. A monarquia é o governo na mão de uma pessoa só, no caso o rei ou uma rainha, né? E a troca de poder ela acontece hereditariamente, que passa numa família, assim, né? Uma família que vai ser as pessoas que vão ter o poder, né? E se por algum acaso o rei não tiver filhos, daí vai ser por indicação vai ser por indicação de algum parente próximo, de algum primo, alguma coisa assim. Daí, junto com a monarquia, a prática mais utilizada é o parlamentarismo, que é uma assembleia que é eleita basicamente pelo povo e que tem todo o poder legislativo do país, que como é o caso da Inglaterra, ali, né, que tem a Rainha Elizabeth, que é a pessoa monárquica ali, né, e tem o parlamento que é a parte que faz as leis e tal. Daí temos a República, que é um exemplo aqui do Brasil, né? É uma forma que o governante ele é eleito pelo povo e pelo meio do voto, né? Que é a democracia. E a prática governamental mais usada nessa forma de governo é o presidencialismo, né? Que o presidente eleito vai ser o governante por um certo período de tempo. Aqui no Brasil são 4 anos, né? E daí de 4 em 4 anos a gente tem uma eleição presidencial. E tem como a maior característica a divisão dos poderes, em legislativo, executivo e judiciário. Daí no anarquismo não tem um Estado, não tem a existência de um Estado, um poder governamental. O povo meio que se vira como consegue e não tem leis, não tem... É meio uma terra sem leis, assim, né? Uma coisa... um lugar meio que caótico mesmo, né? E já teve uma tentativa de uma revolução anarquista na Espanha durante a Segunda Guerra Mundial. Só que não obteve sucesso. Então a gente, além dessa tentativa, não temos um exemplo de anarquismo no mundo, né? Daí a gente tem o totalitarismo, que é onde o Estado tem poder total sobre o povo. Essa forma de governo é marcado pela forte presença do poder militar e de mecanismos para promover a sua ideologia, né? E como, por exemplo, no nazismo ali, né? Tinham muitas propagandas, muitas faixas, muitas placas
do Hitler com crianças, tal, essas coisas tudo, né? Muitas vezes o povo não concordava com esses ideais, né? Só que se eles não concordassem, eles eram ou presos ou eles eram torturados, tal. E como maior exemplo a gente tem o nazismo, né? E que aconteceu na Alemanha, tal, durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a gente tem o fascismo que aconteceu na Itália. E algumas ditaduras, como por exemplo a gente tem atualmente na Coreia do Norte, né? Essas práticas elas tiveram início após a Primeira Guerra Mundial, onde as pessoas, depois de muita guerra, né, muita tortura, muita violência, as pessoas pensavam que alguma coisa assim mais totalitária, mais abusiva assim, conseguiria controlar o povo, né? E muitos especialistas dizem que é um resultado de tanta tirania e violência na Primeira Guerra, né? Eu vou falar também um pouquinho sobre o filósofo John Rawls, norte-americano, e ele tem como principal obra a teoria da justiça como equidade, que foi apresentada em seu livro Uma Teoria da Justiça. Ele dizia que os princípios morais só poderiam ser justificados como busca de soluções, e que isso era a chave para a democracia. Então, pensando assim, o debate antes das votações era mais importante do que o próprio voto. Para ele, para que tenha justiça é necessário dois princípios básicos, a liberdade e a igualdade. O primeiro significa que todas as pessoas têm o mesmo direito de liberdade. E o segundo, que as desigualdades econômicas e sociais devem ser organizadas de forma que sejam vantajosas para todos. Tá, agora um outro filósofo contemporâneo muito importante é a Hannah Arendt. Ela é uma filósofa alemã e ela é da época do nazismo, né? Ela teve sua vida marcada pelo nazismo e por causa disso ela decidiu se aprofundar meio que o porquê desse totalitarismo, né? Desse governo totalitário e tal. Tentava entender esse totalitarismo em geral. Ela se baseava bastante, uma das maiores inspirações dela era Sócrates, Santo Agostinho, o Kant e o Heidegger. Ela faz bastante críticas ao marxismo, dizendo que o totalitarismo era tão avançado que os direitos civis eram a mesma coisa que nada. E um dos seus conceitos mais importantes era a banalidade do mal. Como disse antes ali, ela teve bastante inspiração no filósofo Kant. E o Kant ele comentava em seus livros um conceito do mal radical, que é quando uma pessoa ela tem o mal meio que enraizado dentro dela. E como alguns líderes totalitários aí, como exemplo, a gente tem o Adolf Hitler, Goebbels, etc, né? E que praticavam o mal porque eles achavam que aquilo era o correto mesmo. Eles não faziam o mal porque, assim, por achar que era, tipo, eles não faziam o mal por obrigação, assim, eles achavam que aquilo era certo mesmo. E daí agora a Hannah Arendt vem com esse conceito do mal banal, que era quando uma pessoa praticava o mal porque era meio que obrigado, né? Era tipo, ele não acreditava naquilo, talvez ele nem compactuava com essas ideias. Só que como ele era obrigado, ele tinha que fazer aquilo. Então, ele meio que não tinha outra opção. Ela citou como exemplo no livro dela o oficial que está aí na foto, o oficial do exército nazista Adolf Eichmann. Ele era responsável pelo transporte dos judeus para o campo de concentração. Então, ele meio que fazia esse caminho dos judeus até meio que a morte deles, né? Porque, como a gente sabe, os campos de concentração muitas vezes terminavam, eles faziam os serviços ali e tal, só que muitas vezes terminavam com a morte dos judeus. E daí quando ele foi capturado, ele afirmava que fazia esse trabalho aí não por odiar os judeus, mas simplesmente porque ele era obrigado, né? Talvez se ele não fizesse isso, ele teria o mesmo fim que esses judeus, né?
Ele seria também levado ali para os campos de concentração e daí talvez seria torturado, seria obrigado a fazer tarefas ali e no final seria morto, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas praticam esse mal não por elas acreditarem, não por elas pensarem que essa ideia é uma ideia verdadeira, não por elas pensarem que isso é uma coisa boa, mas sim porque eles foram obrigados a fazer isso e eles não teriam outra escolha, então eles tiveram que fazer isso, né? Então foi isso, os filósofos contemporâneos, e muito obrigado.